livro de Mateus, capítulo 9. Vamos meditar na palavra de Deus em Mateus, capítulo 9, meus irmãos. Glórias a Deus. Versículo 16. Mateus, capítulo 9, meus irmãos. Versículo 16. Glórias a Deus. Não dá lá para mim anotar. Irmão Lucas fica no comando aí dessa parte, também do som, meu amado. Aqui nós vamos em Mateus 9:16, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Aleluia. Glórias a Deus. Diz assim a palavra de Yeshua HaMashiach: ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Amém? Queridos, nós vamos meditar nessa palavra e vamos ver aqui claramente hoje o que Yeshua HaMashiach, ele nos traz nessa mensagem. Amém? Então vamos aqui, botei aqui na telinha essa mensagem. Nós temos aqui duas situações. É um pano novo remendando uma roupa velha e um vinho novo em odres velhos. E o que Yeshua quer falar com isso? Isso é que é o mais importante. O que o nosso Deus, através da sua manifestação humana, Yeshua HaMashiach, quis falar e continua falando conosco. Hoje vocês vão poder acompanhar na tela. Amém? Veja bem, irmãos. No versículo 16, diz assim: ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha. Aqui nós vemos o novo. Versículo 17. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Deita-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Essa é a tradução nas Bíblias aportuguesadas, amém? Que tem por aí. Amém? Tem inclusive em Lucas, capítulo 5, verso 36 a 39, e Yeshua, ele fala mais um pouquinho. Ele diz assim: e disse-lhes também uma parábola: ninguém deita pedaço uma roupa nova para a cozer em roupa velha, pois a romperá a nova, e o remendo não condiz com a velha. E ninguém deita vinho novo em odres velhos, de outra sorte que o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho e os odres estragarão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. Agora o Yeshua fala do 39. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz, melhor é o velho. Em termos do vinho. Então vamos aqui ver, irmãos. Lucas 5:38 fala assim: mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos. É isso que está escrito no original, meus irmãos? Vamos ver o que diz o original para a gente entender o que Yeshua quer falar com a gente. Amém? No original, no texto de Lucas 5:38, a palavra novo, no grego, é neon, e é novo mesmo. Nós vamos explicar depois o significado de neon, ou neon. E a palavra, o segundo novo que nós lemos aqui, não é neon. Quando fala, mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos. Esses odres aqui não é novo que está escrito. Está escrito kainous. Kainous, no grego, é uma palavra para renovado. Guarda isso. Amém? O original de Lucas 5:38 diz, o vinho novo, aquele vinho novinho, deve deitar-se em odres
renovados. Vamos ver isso aqui mais adiante, meus irmãos. Neon é novo em idade. Então, o vinho é novo mesmo. Aquele vinho foi feito naquele momento. Amém? É o mesmo sentido de novo encontrado, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7, quando fala da celebração da Pêssar, da Páscoa, da nossa Páscoa, né, irmãos, que é em abril, quando o apóstolo Paulo fala assim: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Então, o que ele está dizendo para nós? Uma massa novinha, uma nova massa. Assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, uma nova massa, uma massa nova, recém-feita, somos nós. Como Paulo fala aqui em 1 Coríntios 5, 7. Também ele fala na carta aos Colossenses, capítulo 3, verso 10, e ele diz assim: e vós vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então ele está falando do novo, ou seja, daquilo que é recém-feito, novinho. Amém? Em Colossenses 3:10, nós vamos ver, irmãos, que ele fala assim: e vos vestistes do novo que se renova. E aqui nós vamos comprovar que kainos quer dizer renovado e não novo. Olha como é que está em Colossenses 3:10. E tu vestistes do novo, neon. Amém? Que se renova, ó. Kainou, menon. Kainou quer dizer renovado, não é um novo recém-feito. O que é renovado, irmãos? Não tem o motor do carro zerado. Depois que o carro passa um tempo, aquele motor vai passar por uma retificação, vai ficar retificado. Então, renovado quer dizer retificado. Amém? Não é o motor zerado, mas é o motor já que sofreu uma retificação, uma renovação. Amém? Então, quando Paulo fala aqui, ó, e vos vestistes do novo. O que é o novo? Né? Da nova mensagem, da interpretação que está chegando. Amém? Que se renova para o conhecimento, ou seja, que vai sendo renovado, amém? Vai sendo amadurecido para o conhecimento. Aqui, então, kainos quer dizer renovado, em termos de qualidade. Está usado, mas foi renovado, foi retificado. Amém? Mesmo sentido de novo, renovado, é encontrado em Mateus 13:52, que faz parte da nossa paraxá dessa semana. Mateus 13:52, e Yeshua diz assim: por isso também o escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas, mas ele não fala nova, ele fala renovadas e velhas. Renovadas e velhas. Amém? Porque, irmãos, o bom escriba, o fiel, ele pega o quê? As velhas, que é lá, né, irmãos? Vocês estão entendendo que é as velhas, a gente vai explicar já já. E as renovadas, ou seja, ela não veio uma coisa nova, diferente. É a velha, mas renovada com a mensagem do Mashiach, né? É a mensagem antiga da Torá que continua viva, com a mensagem que Yeshua trouxe, que tem tudo a ver com a Torá. Então, não é uma mensagem diferente. Aleluia. Vamos lá, meus irmãos, está em Mateus 13:52. Em Lucas 22:20 também fala, irmãos, semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Só que no original não é novo que está, irmão. Está kainos, quer dizendo o quê? É o testamento renovado. Ou seja, Yeshua não está dizendo, ó, é um novo testamento. Ele nunca disse isso. Ele diz assim, o testamento é renovado. A aliança é renovada. A mesma Torá está sendo pregada agora, sendo interpretada pelo Mashiach, pelo Messias. Oh, aleluia! Amém? Então, a ceia não tem um novo testamento na ceia, meus irmãos. Na ceia é o mesmo testamento dado para Moisés, renovado.
Oh, que maravilha! É o original que está falando isso. Amém? Aqui o Lucas, aqui, irmãos, o Lucas, esse que a gente acabou de ver, quando Yeshua fala só, ele não usa neon, ele usa kainê, ou seja, ele está dizendo renovado. Amém? O novo, mas renovado. Aleluia. Então, kainê diateque é o testamento renovado, ou pacto renovado. O testamento ou aliança realizado por Yeshua não é novo, como se fosse algo recém-gerado. E Yeshua tomou o mesmo testamento ou aliança antigo e fez com que ele fosse renovado no sentido de ser ampliado aos gentios, meus irmãos. Se a aliança não fosse renovada para os gentios, amém? Só ia ser arrebatado o povo de Israel, meus irmãos. Só ia ser salvo o povo de Israel. O fiel de Israel que ia ser salvo. O infiel nunca, né, irmão? Mas o fiel que... Mas aí os gentios como é que iam fazer? Agora não. Quando Yeshua veio, ele disse, essa Torá é para todo mundo. Aleluia. Ele abriu, né, os braços na cruz e recebendo, dizendo, estou aberto, né, para receber a todo aquele que cumpria a Torá e as palavras que ele mesmo nos ensinou, baseadas na Torá. Então, aqui diz, irmãos, de Lucas, o original é kainê, amém? Então, é renovado, não é novo. Agora, vamos então agora entender a parábola de Yeshua HaMashiach. Ele diz, irmãos, amém? Que ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se maior a rotura. Então, o remendo de pano novo é a fé em Yeshua não adaptada, ou seja, são as pessoas que querem crer em Yeshua, mas esquecem de adaptar a sua fé à roupa velha, que é o judaísmo tradicional. Tem que adaptar a roupa velha. Amém? Porque Yeshua era judeu. Então, a fé em Yeshua não adaptada, ela, quando vai se associar à roupa velha, que é o judaísmo, ela vai romper. Amém? Porque ela precisa se adaptar ao judaísmo. É isso que Yeshua está dizendo. Ela precisa se adaptar à Torá. Não adianta a gente querer seguir Yeshua sem seguir a Torá. Aleluia! Agora vamos para a explicação técnica da palavra que Yeshua nos deu. Ele diz a explicação técnica da rotura da roupa velha quando remendada com pano novo, de acordo com a própria Wikipédia. Olha o que diz. O pano novo ainda não tinha encolhido com as lavagens, de modo que o uso de pano novo em roupa velha causaria o rompimento da roupa velha, pois o pano novo vai encolher quando for lavado. Então, Yeshua está falando, porque quando a pessoa vai remendar uma roupa velha com pano novo, aquele pano novo, ele vai encolher na primeira lavada e vai romper a roupa velha. Então, Yeshua está falando da adaptação do remendo do pano novo, da fé em Yeshua, à roupa velha, que é o judaísmo tradicional. Na vida secular, essa adaptação se dá quando, depois de algumas lavadas, o pano que era novo, agora não tão novo, aí sim poderá se adaptar à roupa velha sem encolher, sem romper, e os dois se conservam. Então, Yeshua está dizendo, aquele pano novinho tem que passar por uma enxaguada, várias lavagens, algumas lavagens, depois ele não vai encolher mais, aí sim coloca na roupa velha e aí não vai mais ter o problema de romper. Então, a ação que Yeshua fala na parábola do pano novo na roupa velha, e por isso que ele fala duas parábolas, do vinho e do pano, primeiro ele fala do pano. A ação na parábola do pano é sobre o pano. Ou seja, a pessoa vai ter que lavar o pano novo antes de adaptar a roupa velha. Vai ter que se adaptar. Primeiro tem que lavar o pano novo para ele ficar um pouquinho mais já lavado, já não precisar encolher. Então, a ação, a pessoa recebeu a mensagem de Yeshua, e Yeshua está dizendo, você não pode receber essa mensagem e seguir essa mensagem sem se adaptar à Torá de Adonai. Aleluia! Porque senão vai romper. Então, e na época de Yeshua,
era comum remendar as roupas, né, irmão? Naquela época não tinha uma loja em cada esquina para vender roupa. Amém? Então, naquela época, as roupas eram remendadas na época de Yeshua HaMashiach. Desde a época de Moisés, a roupa era remendada, meus irmãos. Não tinha comércio de roupa. Aleluia. Amém? Isso aqui, a mensagem, olha, a igreja dos gentios adaptou sua fé em Yeshua ao quadro do judaísmo. Quando parte da igreja se desvinculou do judaísmo, caiu toda na ruína do paganismo, que afunda a igreja até os dias de hoje. Amém? Quando o pano não quis mais se adaptar à roupa velha, rompeu, e aí está a ruína que está hoje. É isso que Yeshua está falando. A ruína que está hoje. Amém? Por isso tem que receber a mensagem de Yeshua e tem que adaptar essa mensagem à Torá de Adonai. Aleluia! É esse o sentido do pano novo em roupa velha. Vamos falar agora do vinho novo. Amém? O vinho novo, meus irmãos, é a fé em Yeshua. Amém? O odre velho é o judaísmo não adaptado. Então, a parábola do vinho novo em odre velho já é diferente. Nós vamos ver agora por quê. Olha bem o que Yeshua fala. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres e entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, mas a gente já viu que é renovados, porque é kainou, amém? No grego. Então, em odres renovados. Então, você tem que... E ambos juntamente se conservarão. Ninguém tendo bebido o velho quer logo o novo, porque diz melhor é o velho. Então, ele está falando com as pessoas que bebem o velho. Ele está falando com o povo de Israel. Na primeira, ele está falando com os gentios, que têm que se adaptar à Torá. No segundo, ele está falando com os judeus que têm que se adaptar à mensagem que ele deu. Aleluia. E olha só o que ele está falando. Ninguém tendo bebido o velho, né, que são os israelitas, quer logo o novo, quer logo se adaptar à mensagem que eu estou dando. Amém? Mas ele está dizendo que precisa mexer nos odres. Aqui. Explicação técnica da ruptura dos odres velhos quando cheios de vinho novo. O vinho novo, meus irmãos, quando ele é colocado no odre velho, ele vai entrar em processo de fermentação. E os odres velhos, que perderam a sua força e elasticidade, não poderão suportar a pressão do processo de fermentação. No entanto, esses odres são feitos de pele. Então, a pele velha que reveste o odre pode ser renovada e reativada. Nos tempos antigos, era comum a restauração e renovação de odres velhos para poderem receber o vinho novo. Amém? Então, no tempo de Yeshua, eles pegavam aquele odre que era revestido de pele, amém? E eles trabalhavam naquela pele daquele odre, amém? De modo a renová-lo, restaurá-lo, retificá-lo, amém? Então, a ação agora, meus irmãos, é sobre o odre, não é sobre o vinho, é sobre o odre velho. No pano, a ação era no pano novo, não no vestido velho. Agora, a ação é no odre velho e não no vinho novo. Então, Yeshua está falando da adaptação do odre velho, do judaísmo tradicional, ao vinho novo, que é a fé em Yeshua. Essa adaptação, quando os odres velhos são restaurados e passam a ser odres renovados, novos em qualidade novamente. Então, Yeshua está falando com o povo de Israel agora, está dizendo para o judeu, vocês têm que se adaptar à minha fé. A fé em Yeshua, a testemunho de Yeshua. Então, a ação agora é sobre o odre, que precisa ser o quê? Retificado. Amém? Não é sobre o vinho, é sobre o odre. Então, os judeus que reconheceram Yeshua como Messias, adaptaram o judaísmo à fé em Yeshua. Não abandonaram a Torá, mas incluíram aqueles ensinamentos de Yeshua baseados na Torá. Amém? Então, quando parte dos judeus não abraçou a fé em Yeshua, acabou também mergulhando em práticas paganizadas. Amém?
O judaísmo tem algumas práticas pagãs. Enquanto eles não abraçarem Yeshua, tem algumas práticas pagãs também. Amém? Então, por isso que Yeshua está dizendo agora, o versículo 17 é para Israel e o versículo 16 é para os gentios. Amém? E qual é o plano de Satanás, irmão? Qual é o plano de Satanás? O plano de Satanás é que o vinho novo, a fé em Yeshua, não seja colocado em odres renovados. Amém? Ou seja, ele não quer. Amém? Ele não quer. Qual é o plano de Satanás? Que as igrejas evangélicas católicas, elas podem praticar a fé em Yeshua, mas não praticam a Torá. Então, não se adapta ao vestido velho. E o plano de Satanás para os judeus? Pode praticar a Torá, mas não pratique a fé em Yeshua. Então, exatamente, Satanás, ele sabe que para entrar, tem que ter o quê? O pano novo. Tem que estar adaptado ao vestido velho, ou seja, vai ter que ser lavado. A ação é no pano, ou seja, na fé nova. E também o odre velho tem que ser adaptado para receber o vinho novo. A ação é no odre. Amém? Então, o que o Satanás ele pensa? Só tem uma maneira fácil de resolver essa situação. O que o diabo faz? O Satanás ele faz. As igrejas não praticam a Torá. Então, você rompe com a Torá. Então, o que acontece? Elas não se adaptam ao vestido antigo. Aleluia! Então, está rompido. Os dois se estragam. Amém? E qual o plano para os judeus tradicionais? Não pratiquem a fé em Yeshua. Eles não se adaptam ao vinho para receber o vinho novo. Amém? E aí também vão romper. Aleluia! Isso se estragam juntos. Então, quem é que conserva vinho novo em odres renovados? Os que obedecem à Torá e às palavras de Yeshua HaMashiach, meus irmãos. Pois é essa a mensagem de Yeshua nas duas parábolas acima. Amém? Olha que importância, meus irmãos. Amém? De conservar aquele que obedece à Torá e às palavras de Yeshua HaMashiach, ele conserva o vinho novo em odres renovados. Ele adapta o pano ao novo, ao vestido velho. Aleluia! Pois é esta a mensagem de Yeshua nas duas parábolas acima. Pois o pano novo adaptado ao vestido velho vai existir junto com o vestido velho. É claro, meus irmãos. Quando a pessoa vai botar um pano remendando um vestido, eles não vão ficar juntos sempre. Então, tem que andar junto. Aleluia! O pano vai ter que estar junto com o vestido. Então, a fé na Torá, em Yeshua tem que estar junto com a Torá. Aleluia! E o odre renovado, adaptado, quando ele recebe o vinho novo, os dois vão estar juntos. Aleluia. Então, novamente, a Torá, né, a fé, a Torá, ela é interpretada por Yeshua. Então, Israel tem que entender que Yeshua interpretou a Torá. Então, para entrar, não tem como separar a fé em Yeshua e a Torá de Adonai. Porque as duas coisas têm que andar juntas. Aleluia! Não se pode separar o remendo de pano do vestido. Olha, se já remendou, vai ter como separar? Não vai, está junto já. E nem pode separar o vinho novo do odre renovado. Se já botou o vinho lá, o odre está renovado, os dois estão juntos. Aleluia! Então não pode separar as palavras de Yeshua, que é o novo, para a Torá, né? Que é o antigo, o remendo, o vestido antigo. Aleluia! Não pode separar. Amém? Logo, meus irmãos, o remendo tem que estar no vestido e o vinho tem que estar no odre para se conservarem juntos. Só se conservam quando estão juntos. Da mesma forma, a fé em Yeshua tem que estar junto com o judaísmo da Torá para se conservarem juntos. Não tem como separar uma coisa da outra. Por isso que ele fala, irmãos. Amém? Não pode remendar o pano novo em vestido velho, nem colocar o vinho novo em odre que não seja renovado. Aleluia! É por esta razão que Yeshua diz em João 5, 46, 47, meus irmãos. Olha que palavra que ele diz. Porque se vós cresces em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Aonde que Moisés escreveu? Na Torá. Amém? Moisés, irmão, tem os 5, ele escreveu os 5
primeiro livro da Bíblia e o Salmo 90. Amém? Então, Moisés, ele tem esses escritos na Escritura. Quando Yeshua está falando, ele está falando aqui da Torá. Amém? Mas também tem não podemos esquecer que Moisés escreveu o Salmo 90. Amém? Então, aqui, ele está falando, Yeshua que está falando, porque se vós cresces em Moisés, se vocês crescem na Torá, crereis em mim. Se vocês têm o vestido antigo, vocês vão pegar essa fé e vão adaptar a fé em Yeshua. Se vocês têm o odre antigo, vocês vão adaptar o odre para receber a fé em Yeshua. Então ele diz, porque se vós cresces em Moisés, creríeis em mim. Porque de mim escreveu ele. Agora olha só o verso 47. Mas se não crede nos seus escritos, na Torá, como que crereis nas minhas palavras? E Yeshua está perguntando para nós, irmão. Se a pessoa não crê na Torá, como é ensinado por aí, como que vai crer na palavra de Yeshua? E Yeshua está dizendo, as minhas palavras só são compreendidas e cridas para aquele que crê na Torá e pratica. Aleluia. Então, aquele que pratica a Torá, aquela que pratica a Torá, essa é quem crê e pratica as palavras de Yeshua. Porque ele só falou da Torá, meus amados. Amém? Não tem como separar, é porque ele coloca muito bem claro nessas duas parábolas, cada parábola é um versículo, meus irmãos. Amém? Mateus 16 está falando com os gentios, Mateus 9,16 fala com os gentios, Mateus 9,17 fala com os judeus. Aleluia! Ele está dizendo para os gentios em Mateus 16, se adapta à Torá. Ele está falando com os judeus no versículo 17, se adapta à minha mensagem. Aleluia! É isso que Yeshua está falando, meus irmãos. Amém? Mas ele fala por parábolas. E muitas pessoas vão passar por essas parábolas aí e nunca vão entender o sentido delas, porque Yeshua ele está dizendo, meus irmãos, que quem que ia fazer a gente compreender a palavra dele ia ser o Espírito Santo. Então, irmão, só quem tem o Espírito Santo, meus irmãos, pode entender essas coisas. Muita gente fala que tem o Espírito Santo, meus irmãos. A gente vê que tem muita gente falando que tem o Espírito Santo, mas quem tem o Espírito Santo entende essas coisas, meus irmãos. Aleluia! Porque ele falou por parábola e o Espírito Santo nos esclarece todas as coisas. Amém? Em resumo, meus irmãos, olhe bem, não se pode separar a Torá da fé em Yeshua, pois, para se crer em Yeshua, é necessário crer na Torá escrita por Moisés. Não tem como, meus irmãos, alguém dizer que crê em Yeshua se não crê na Torá escrita por Moisés. Que a Torá, irmão, foi escrita pelo homem Moisés, mas foi escrita antes pelo Eterno. Aleluia. A Torá, ela é do Eterno. Moisés só recebeu as palavras e colocou no pergaminho. Amém? Moisés só fez ele colocar no pergaminho. Mas quem deu a Torá para Moisés foi o Eterno. E mesmo o Eterno ainda deu para ele as 2 tábuas escritas com o dedo do Eterno. Mas o restante da Torá, de Gênesis a Deuteronômio, o Eterno deu para Moisés. Amém? Então, para se crer em Yeshua, é necessário crer na Torá escrita por Moisés. De acordo com as parábolas ditas por Yeshua do remendo novo em vestido velho e do vinho novo em odre renovado, em Mateus 9, 16, 17 e Lucas 5, 36, 39, bem como das palavras de Yeshua em João 5, 46, 47, e também em outros vários textos das Escrituras em que Yeshua nos ensina, irmãos. Nós só estamos falando aqui desses versículos, mas quantos outros versículos, meus irmãos, nós temos falado com os irmãos que Yeshua manda cumprir a sua palavra e também a Torá do Eterno. São muitos. O próprio apóstolo João, no Apocalipse, fala várias vezes, né, irmão, que aqueles que são salvos são aqueles que têm o testemunho de Yeshua e guardam a palavra de Deus, a Torá do Eterno, os mandamentos do Eterno. Amém? Então, meus amados,
A Bíblia está recheada, o Novo Testamento, que na verdade é um testamento renovado, a gente viu agora, né, irmão? No original não está escrito Novo Testamento, não. No original está escrito Testamento renovado. É o antigo que está adaptado à interpretação do Mashiach. O antigo está válido, meus irmãos. Nunca houve um Novo Testamento. Amém? O original de Lucas, nós vimos ali capítulo 20, meus irmãos, é exatamente um testamento renovado. Logo, a grande verdade, meus amados, é que aqueles e aquelas que obedecerem à Torá e às palavras de Yeshua são os que verdadeiramente participarão do arrebatamento da noiva do Cordeiro, de acordo com as Santas Escrituras. Então, meu irmão, se você, meu irmão, minha irmã, vocês querem participar do arrebatamento que está às portas, você tem que fazer isso. Você tem que guardar a Torá do Eterno, amém? Você tem que guardar todos os mandamentos do Eterno, e eu também. Ah, pastor, não estou conseguindo guardar tudo. Mas vai guardando o máximo que você puder, amém? O máximo que você puder, se esforce. E guardar também as palavras de Yeshua HaMashiach, amém? Porque não adianta a pessoa separar a fé de Yeshua da Torá, é isso que ele está dizendo aqui, amém? Que o Espírito Santo continue falando ao coração dos amados, que o Eterno abençoe a todos, amém? Amém e amém. Louvado seja